Agora vai. Oi, tudo bem? Peraí que tá carregando. Tá ruim a Tudo bem, internet? Vocês Ana? conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Aqui tá jóia. Tudo bom? Aí tá devagar. E o Wi-Fi realmente traz bastante reclamação. Vamos lá. Tá me ouvindo bem, Ana? Eu tô. Você tá me ouvindo bem, Rodrigo? Eu tô alto e claro. Então tá bom. Então vamos lá. Eu acho que a gente já pode começar, né? 7:03. Primeiramente, em nome da Japi Capital, quero agradecer a sua presença aqui. Sabemos da importância que não só para a XP, mas para as pessoas que realmente se importam, né, em trazer conhecimento para os investidores, sobretudo o investidor brasileiro, e dessa forma você tem contribuído muito através, para quem não sabe, já explicando aqui, a Ana é fundadora do Explica Ana no Instagram, mas tem um currículo bem extenso, é formada em relações internacionais, com mestrado, tem uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro, cada vez mais trazendo conhecimento para todos nós e transformando de verdade, como o Guilherme sempre fala, transformando o jeito de investir, que a XP veio para fazer essa diferença. Tá? Então, quero Sim. agradecer em nome da Japi Capital, de todos os clientes nossos aqui da região, a sua presença, a sua disponibilidade, sabemos da agenda lotada que é, e a gente queria ouvir um pouquinho, né, sobre o mercado, sobre o que a gente está vivendo, né, essa questão da pandemia e tal. E aí, queria ouvir de você aí alguma coisa. Claro, primeiramente eu queria agradecer o convite, fico super feliz de estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho de mercado. E eu, na profissão de já ter sido assessora, adoro conversar com quem é assessor de investimentos. Então, acho que a gente vai conseguir trocar uma ideia bem legal por aqui. Falando de cenário, a gente está num momento um pouco conturbado, né, Rodrigo? Há quanto tempo você é assessor de investimentos? Ana, eu estou no mercado desde 1995. Passei pelo pregão da Aí, tá Bolsa, vendo? como auxiliar de pregão, Você já está operador, bastante experiente. quase a tua idade. Você está melhor que Mas, eu para falar de contexto. não, mas eu acho Você já que aprendeu bastante coisa. eu já vi bastante coisa, né? Eu acho que a experiência vale muito nessas horas, mas a inovação, as coisas novas que a gente vê, por exemplo, a própria XP de 2000 para cá transformou o mercado, né? Sim, E a gente teve que se adaptar, coisas que a gente não via, que não, nem imaginava que ia acontecer. Isso daqui que a gente está fazendo, né? Minha filha ajudou aqui a configurar o Instagram aqui para mim, mas assim, eu sou super aberto e a gente quer ouvir. Não adianta ter só a vivência do mercado se não tiver conectado com o que está acontecendo nos dias de hoje, né? E eu acho que perfeito. você está fantástica aí, começo a acompanhar você já há algum tempo, explica a Ana. Então, a tradução do mercado, a forma didática de você colocar, eu acho que elucida muitas dúvidas para todos nós. Inclusive eu que sou o meu dinossauro aí da história. Mas, então, Imagine! eu acho muito legal aquela abordagem que você fala lá dos três índices. Eu acho que tem muitos clientes nossos aqui que não conhecem. Então, se você puder falar um pouquinho dos três índices que a gente tem que acompanhar no mercado financeiro, acho que seria legal. Claro, eu até gosto de saber um pouco da história, né? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, tem um monte de coisa que acontece todos os dias que corroboram para a construção da história, né? E hoje a gente vive num cenário muito complicado, mas se você está no mercado desde 95, você pegou crise atrás de crise. Você sabe que essa é mais uma, né? E não a crise para a gente se preocupar. E todo esse trabalho que a gente faz atualmente de comunicação, ele é muito importante até para a gente instruir a população brasileira da melhor forma possível em relação a como investir nesse cenário. E aí você sabe melhor que eu que investimento já foi uma coisa mais exclusiva, menos acessível, menos democratizado. E hoje a gente consegue trabalhar dentro desse contexto de melhorar as aplicações financeiras e trazer também um melhor entendimento para as pessoas em relação a isso, né?
Uhum. E esses três índices que você mencionou são os três índices que eu escolhi para usar como base na hora de explicar mercado financeiro, porque eu percebia que as pessoas não sabem muito sobre investimentos, mas que se soubessem três coisas, esses três índices todos os dias, se você acompanhasse eles durante a semana, no final de semana você já ia conseguir conversar sobre dólar, ia ver como é que ficou a bolsa, ia entender como é que a taxa de juros estaria sendo impactada, inclusive para entender como pode chegar de uma forma negativa ou positiva para ativos de renda fixa. Então, a gente fala muito sobre a curva de juros, o dólar e a Bolsa Brasileira. São os três índices que a gente conversa bastante todos os dias na XP. Quer dizer, lá no Explicando. E aí, no sabadão, no churrasco, eu vou conseguir estar antenado e trocar ideia com os meus amigos se eu começar a observar esses três índices e acompanhá-los. E entender também, né, Ana? É o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. Porque se você entender o que acontece com a curva de juros, você já vai entender o que está acontecendo com seus investimentos de renda fixa. Se você vê o que está acontecendo com o dólar, já traz também um pouco de preocupação para o investidor ou não, né? Em relação àquilo que Uhum. está acontecendo com o câmbio, etc. E por fim, a gente fala sempre de bolsa para entender como é que está esse compilado de renda variável, esse índice que representa nossas empresas negociadas lá. Perfeito. Legal. Ultimamente, a gente tem visto, com essa transformação do mercado financeiro, nesses momentos de turbulência, eu falo pela experiência que eu passei nesses anos, a figura do assessor de investimento, né, que você falou que você já foi assessora de investimento e tal, Já. até li um pouquinho que você explicava as mesmas, o que estava acontecendo no mercado para vários clientes diferentes. Você falou, pô, peraí, deu um estalo, eu vou montar conteúdo para atingir um público maior. A figura do assessor de investimento, eu peguei um pouco dessa transformação, não existia, como você mesmo disse, né? Era um negócio, investir era algo muito restrito às pessoas. Ou o cara tinha muito dinheiro, era um baita milionário e tinha lá um banker para poder assessorá-lo, ou ele ficava fora mesmo, né? Hoje não. Hoje existe essa figura, graças a, Sim. acho que a XP é precursora desse negócio todo, né? As pessoas podem ter acesso a esse assessor de investimento. Fala um pouquinho das dificuldades que você teve no começo, o que é ali ser um assessor, qual a importância dele nesse momento, no momento que a gente passou agora no meio dessa crise, né? Até tem o vídeo lá do Amir Klink falando. Fala um pouquinho da sua experiência para a gente, por favor. Sim, eu comecei a trabalhar como assessora de investimentos, já era uma profissão um pouco mais embasada, né? Eu não vim no começo dessa carreira, então já tinham pessoas que tinham uma construção de história legal para a gente se embasar, para a gente se espelhar. E aí faz muito sentido até entender que a gente podia seguir um caminho parecido. Então, é muito nesse contexto de educar o cliente final, né? Porque as pessoas acham que a gente instrui, que a gente recomenda. A gente não recomenda, a gente educa, a gente faz com que a pessoa entenda quais são os melhores investimentos para que ela mesma consiga tomar as decisões sobre o próprio capital. Isso é muito sério, porque a gente não pode necessariamente colocar um produto na carteira de qualquer cliente. A gente, de fato, ajuda eles a tomarem as melhores decisões em relação a isso, né? Em relação a todo o patrimônio deles. E é algo muito legal. A gente vê que tem uma concepção muito errônea em relação a gerentes de bancos, que sempre fizeram um trabalho um pouco mais forçado, em relação ao assessor de investimentos. E tem toda essa mudança de mindset de quem já veio de banco, inclusive para trabalhar dentro desse contexto de instruir, de melhorar, de fazer com que as pessoas tenham uma carteira de investimentos cada vez mais saudável. E o mais interessante para que as pessoas entendam é que essa profissão ela é gratuita para quem acessa. Né? Então, para quem tiver interesse, por exemplo, em entender quais são os melhores investimentos, como investir, como começar, o que eu posso ter, como que eu faço, vocês têm aqui a Japim Investimentos para já ter um excelente acesso, um acesso inicial, que é gratuito, eles não vão cobrar vocês para direcioná-los em relação a esse dinheiro, né? A essa preservação de patrimônio. Perfeito. Eu acho que um dos propósitos do assessor, inclusive, obviamente, da Japi, é exatamente isso que você falou, no sentido de orientar, mas principalmente fazer o investidor entender o que ele está fazendo para ele tomar as próprias decisões, né?
Eu trabalhei muito tempo em banco, né? Eu sou mais de 15 anos aí em um grande banco no Brasil e a gente tinha essa dificuldade. A gente às vezes mostrava os produtos, os tipos de investimento e o cliente não tinha acesso na plataforma do banco, né? Então, no banco, ele Sim. ficava restrito àqueles produtos que a asset do banco direcionava, aos fundos, CDB só do banco, raramente um CDB de um outro banco, todos com um fundo garantidor de crédito, mas era muito difícil, né? E aí, quando as portas da XP se abriram, né, eu comecei a ter acesso a isso, eu falei, putz, aqui eu posso mostrar um valor de verdade na assessoria, assim como você disse. Porque aí eu mostro todos os produtos para o investidor, para Sim. o cliente, e ele toma a decisão. Ah, eu quero correr um pouquinho mais de risco. Ah, não quero correr risco. Tem fundo garantidor até quanto, Rodrigo? Eles me perguntam muito. Mas se eu botar um milhão de reais no CDB e quebrar o banco, o que acontece? Ah, você não tem o fundo garantidor, até 250 mil. A gente tem esse cuidado e putz, a XP veio assim, muito bem preparada e aberta e com pessoas jovens, por isso que eu falo, não adianta você ter toda essa vivência no mercado se não tem esse espírito inovador, esse espírito de fazer ganhar eficiência, né? Falou tudo, concordo plenamente. E, de novo, é uma coisa meio nova, né? Você veio de banco, você entende, mas na hora de atender o cliente, às vezes as pessoas têm um pouco mais de receio por não conhecerem essa carreira de assessoria de investimentos. Então, é uma questão de construção. Hoje a gente tem o quê? 210 milhões de habitantes no Brasil? São 8 mil assessores de investimentos registrados na plataforma da XP, que é a maior do Brasil dentro dessa estratégia. Então, tem espaço pra caramba para crescer ainda. Tá bom. Deixa eu te falar, pedir só uma gentileza. Acho que tem um barulho de televisão atrás aí, que tem um Não é pessoal. televisão, Não é. é o meu vizinho mesmo, ele é muito sem educação. Eu já pedi, mas não tem o Pessoal, que fazer. então vocês me desculpem, me pediram aqui, mas tudo bem. Ana, então vamos Peço lá. desculpas. Imagina, O a pior é que pergunta. é um apartamento todo integrado, eu não tenho onde esconder. Só se eu for para a portaria. Não, tudo bem, fica aí. Eu Agora quero vamos pedir lá. desculpas. Não, tudo bem. A pergunta que todo mundo quer fazer. A Bolsa deu essa porrada. Faz 3 semanas direto que está subindo sem parar. E tem muita gente me perguntando, puxa, e aí, vou ficar fora da festa? Eu entro agora, não entro? Explica, Ana, pra gente. A Bolsa subiu, e agora? A bolsa subiu mesmo, né? E aí é muito curioso você falar isso, porque as pessoas elas tendem a ter medo da bolsa quando ela cai, mas já traz uma oportunidade muito legal, porque a gente teve um aumento de CPFs muito substancial nesse ano, em março, quando a gente teve uma queda muito grande da bolsa, ou seja, as pessoas acabaram visualizando oportunidades de investimento dentro desse contexto. E é muito engraçado a gente falar disso, né? Porque, por exemplo, para a maioria dos investidores que a gente pode conversar ou pode fazer alguma indagação, você fala assim: por que você não investe nessa ação quando o preço dela cai? O que a pessoa pensa de cara? Nossa, imagina, já caiu 30%, vou colocar meu dinheiro lá, vai cair mais. Só que não. Caiu 30%, pode ser uma oportunidade de investimento. E realmente pode ser que seja. Mas eu quero deixar muito claro que não é porque caiu que você tem que comprar. Né? Então a bolsa hoje está subindo, os preços estão sendo recuperados, mas existe um distanciamento muito grande do índice Bovespa da economia real. A gente ainda está em isolamento, as pessoas não estão produzindo no mesmo nível, não estão consumindo no mesmo nível, mas a gente já vê que as empresas negociadas na bolsa já trouxeram uma expectativa positiva para os investidores, né, para os agentes. Então a gente consegue se posicionar e se beneficiar dentro desse contexto. Então, a bolsa subiu, mas ela ainda está longe de recuperar preços parecidos com o que era pré-Covid-19, e a gente ainda tem um espaço de ganho de capital em algumas companhias, principalmente aquelas que ainda não se recuperaram e que ainda estão um pouquinho longe de recuperar. Né? Então, para quem tiver coragem, para quem tiver um fundamento e acreditar que essas empresas podem voltar a se recuperar, como companhias aéreas, por exemplo, é o que pode fazer sentido. Não estou dando recomendação, não estou indicando, só estou falando que pode ser que haja um ganho de capital caso essas pessoas tenham fundamentos e acreditem que essas empresas podem voltar a ser lucrativas em algum momento. Tá bom. Você falou que aumentou o número de CPFs na Bolsa. Aumentou em março, bem no mês que a gente teve toda essa queda absurda, porque a quarta-feira lá de cinzas, acho que foi 26 de fevereiro, né?
Em Isso. fevereiro desse ano foi ano bissexto. Então, hoje acabou o Foi mês, até já vinte e março entrou nove. uma cota péssima. Assim, se você olhar para alguns investimentos, fundos, né, que a gente consegue principalmente Uhum. acompanhar a cota do fechamento do mês, muitos fundos totalmente negativos. E o que que você acha o que que você atribui? Por que que esse monte de CPF veio para a Bolsa? Tem alguma Acho que a gente está. explicação? Acho que tem, né? Esse conhecimento, essa quantidade de informação, o tanto de vezes que a gente se pronuncia e fala e repete que queda é oportunidade, que crise é oportunidade. Então, acho que as pessoas estão se instruindo mais um pouco. Bom, você está no mercado desde um pouquinho tempo depois que o real foi a moeda instaurada como a moeda nacional, né? Eu falo que isso é muito importante para ser levado em consideração, porque a nossa economia ela ainda não é amadurecida, ela está em amadurecimento. Então, tudo que a gente faz hoje é para preparar as pessoas que estão com medo de investir agora e as próximas gerações, que são gerações que já vão pegar uma economia minimamente mais estável do que a gente, e principalmente que a nossa geração passada. Né? Então, é algo que faz sentido para a gente olhar nesse contexto. As pessoas estão perdendo medo, estão começando a entender que sim, faz sentido, que não é porque caiu que você vai perder seu dinheiro todo, que pode fazer sentido você se posicionar numa empresa esperando essa valorização no longo prazo, dentro do seu portfólio de investimentos. Perfeito. Você acha que a taxa de juros, eu acho que, como você disse no começo, lá o DI, né, o CDI, também caiu bastante. É outro fator. O que que você acha? Total. Total, total. A gente tem a próxima reunião do Banco Central agora no dia 17, né, semana que vem. A taxa de juros vai cair mais 75 pontos base, pelo menos já está precificado pelo mercado. E toda essa redução da taxa básica de juros, que prejudica muitos investimentos de renda fixa, que acabam sendo os mais vai um deslocamento natural de investimentos para um pouquinho mais de volatilidade, mas em busca também de mais retorno. Então, é natural que a gente saia, né, de CDB do banco, daquele fundo DI, pagando 2% de taxa de administração para te pagar 1,75 no ano. Então, é algo que não faz muito sentido mesmo para o investidor. Esse deslocamento ele acontece naturalmente, até porque você começa a perceber que o seu ganho real já é negativo, que você não está ganhando dinheiro, você está perdendo. Você está ganhando menos que a inflação, você está perdendo muito capital. Isso que você falou é muito, muito impactante, porque as pessoas não entendem muito bem essa história do juro baixo e da inflação. Sim. Pode repetir novamente, dar uma ênfase nisso, porque eles me perguntam, falam, mas como que eu estou aplicando em juro e estou perdendo dinheiro? Como que eu estou na poupança e estou perdendo dinheiro? Não, sabe? É difícil, me ajuda. Lógico, te ajudo. Vamos lá, vamos trazer um contexto aqui. Quem lembra, eu não sei se as pessoas aqui têm muitas idades, como é que é, mas eu lembro de ser pequena e num período de hiperinflação no Brasil, de ir no supermercado com os meus pais e ter aquela etiquetadora que mudava de preço das coisas o tempo inteiro. Você pegava uma coisa na prateleira, você ia pagar no caixa já tinha mudado de preço. A etiquetadora ficava sempre um funcionário mudando o preço das coisas o tempo todo. Uhum. Isso aconteceu por causa da inflação. A inflação ela é um termo interessante porque ela é o seguinte: se eu quiser comprar um carro e quiser pagar ele à vista e eu não ter dinheiro, eu tomar a decisão de juntar todo o dinheiro que eu preciso para comprar aquele carro e eu demorar 1 ano e meio para conseguir o dinheiro inteiro para comprar aquele carro que eu quero, quando eu for na concessionária, ele pode estar mais caro. Você vai falar, caramba, mas eu demorei 1 ano e meio, ele tinha que estar mais desvalorizado. Como assim? Mas quer dizer que durante esse período pode ter acontecido um corroimento do seu capital, uma perda do seu poder de compra, porque agora você precisa de mais papéis, mais dinheiros para comprar aquele mesmo bem que antes você compraria por menos papel, com menos dinheiro. Então isso é o poder da inflação, fazer com que o nosso dinheiro perca valor. E a gente sempre teve uma inflação muito alta no Brasil, descontrolada no começo dos anos 90, que veio já com uma meta de controle dentro do Plano Real, que foi instaurada em 94. A gente vive hoje uma inflação extremamente controlada. E uma inflação que chegou a ser negativa no mês passado. Só que a gente pode precificar a inflação, então, até o final do ano como 2%. A nossa taxa básica de juros, que a gente está falando agora, hoje, é de 3%. E ela deve cair para 2,25% na próxima reunião. Se a gente tem um juro nominal de 2,25% e uma inflação de 2%, vocês concordam comigo que o ganho real passou a ser?
0,25. 0,25. Ou seja, você ainda, inclusive, em alguns produtos, pode pagar imposto de renda por esse ganho mínimo que você está levando na sua carteira. Muito pouco. Agora, quando você deixa dinheiro na poupança, a poupança já paga só 70% dessa taxa básica de juros. Então, ela se torna menor. Dos 2,25 dos três, que vai ser 2,25. 2,25. Que vai ser 2,25. Dos três que vai passar a ser 2,25. Então, imagina você ganhar 70% só de 2,25, sendo que esse dinheiro ainda é inferior ao valor da inflação durante o ano todo. Então, toda a sua rentabilidade, ela é muito menor do que o poder de compra que você deixa de ter. Então, você perde dinheiro. E é por isso que a gente precisa trabalhar a melhor forma de rentabilizar essa carteira de investimentos. Perfeito. Então, você quer dizer que se eu deixar o dinheiro um ano lá, eu vou perder dinheiro? Perde dinheiro, é igual, perde dinheiro, perde dinheiro. Perde dinheiro. É porque você tem todo esse ganho negativo, né, por assim dizer. Você não vai lá e vai falar assim, eu vou sacar, coloquei R$1.000, agora eu vou lá e vou sacar 990 numa renda fixa. Pode acontecer se for um crédito privado. Mas é que você perde dinheiro na questão de conseguir adquirir bens com aquele mesmo saldo. Quando você resgatar aquele capital para utilizar ele na sua vida real, ele não tem mais o mesmo valor, ele perde o poder de compra dele. Esse é o conceito correto. Entendi. Muito bem. Então, mais do que nunca, a gente precisa rever os conceitos, principalmente caderneta de poupança, que todo mundo, né, tem essa visão de que é um investimento, né? É algo que, durante muitos anos, né, acabou sendo sinônimo de investimento. Então, é super importante a gente... Agora, me diz uma coisa, juro baixo é bom para a economia. Sim. Né? Você é economista? Eu estudei economia. Eu também não sou economista. Não, eu estudei economia, mas juro baixo é bom para a economia. De que forma que você consegue nos mostrar que com esse juro baixo é importante para o país crescer, etc. e tal? De que forma? Como que isso acontece? É boa essa pergunta, porque os juros baixos, ele é exatamente o que todos os países desenvolvidos fazem para estimular o seu próprio crescimento. Então, quando a gente olha assim, mas eu preferia quando esses juros eram altos, porque quando esses juros eram 14% no ano e eu deixava meu dinheiro na poupança, eu tinha 1% de rentabilidade no mês em um investimento super seguro. Pô, beleza, só que se você pensasse isso, provavelmente todo mundo pensaria isso, não é mesmo? Eu pensaria isso, você pensaria isso, meu vizinho pensaria isso, e aí ia estar todo mundo na poupança. O que acontece? Quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, quando você precisa de dinheiro circulando na economia, o dinheiro se torna caro. As pessoas deixam dinheiro estocado. E é por isso que a autarquia, que é o nosso Banco Central, decide reduzir juros para aquecer todo o nosso ecossistema econômico, que faz muito sentido. Por quê? Quando você para de ter uma remuneração com o seu dinheiro estocado no banco, o que você precisa fazer? Deslocar esse investimento para ativos melhores, ativos que de fato vão investir na economia real. Você pode investir em ações, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em fundos cambiais, você pode investir em diversas coisas. E principalmente, quando você precisar de um crédito no banco, ele também vai usar como taxa de referência essa mesma taxa de juros que a gente tem como base, né, como um benchmark para o mercado. Então, crédito é mais barato, financiamento é mais barato, o câmbio se prejudica, né? Porque quando a gente desvaloriza muito a nossa moeda interna, o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, utilizada globalmente como uma moeda de troca, acaba ficando mais distante do preço do nosso dinheiro aqui dentro. E aí a gente vê o câmbio voando, né? Que foi o caso de quase bater R$6 aí. Mas já está caindo de volta, já está se reequilibrando, para que a gente também entenda que esse dólar alto não é tão ruim para a nossa economia. Mas é porque quando a gente olha para o atual cenário, o que faz sentido? Eu vou priorizar o câmbio ou eu vou priorizar a minha economia interna? Pô, eu prefiro priorizar minha economia interna. Então, eu vou abaixar esses juros, vai prejudicar o meu câmbio, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir pelo menos manter um nível de crédito interessante dentro do meu país, vou conseguir criar uma política de estímulo internamente e criar principalmente uma forma de aquecer a minha economia domesticamente, que eu acho que é o que mais faz sentido. Eu entendo, deu para
entender bem que essa taxa de juros é super importante para poder estimular a economia real, né? Que é isso que a gente precisa. Se a economia real não melhorar, daqui a pouco não tem nem investimento para fazer, que as pessoas não vão ter Tem nada, emprego, né? Não salário. sobra nada. Exatamente. Legal. E o que você acha? Você acha que essa bolsa mantém essa alta? Vai buscar Bom, a XP acabou de revisar o cenário, né? Colocando 112 mil pontos para o final do ano. Sim. Mas nós estamos ali já, 97, 98. Hoje caiu um pouquinho, mas o pessoal fala de realização, não tem realização. Vamos continuar com essa tocada ou ainda vai ter um solavanco aí para a gente entrar melhor? O que você acha disso? Eu sei que você não é analista, não é call nem nada, mas quero ouvir sua opinião. Não, total, vamos conversar sobre isso. E eu também quero ver a sua opinião, porque você que está no mercado aí há Isso. tanto tempo, é bom para a gente ouvir, é bom para a gente entender, né? A gente gosta de ouvir as histórias das pessoas que passaram por outras crises. Pô, você pegou Uhum. crise no final dos anos 90, você pegou o começo dos anos 2000, você pegou crise financeira de 2008. Agora, pegando 2020, assim, você tem muito mais casca do que a gente que está aqui, né? Então é muito legal de ouvir também. Legal. Mas nesse momento que a gente vê a bolsa já chegando a quase 100 mil pontos, hoje ela fechou numa quedinha, mas é uma queda de correção, é normal. A gente teve uma alta muito Uhum. grande nos últimos dias. Quando você tem uma valorização muito grande das ações que você compra, é natural que você queira realizar um pouco de lucro. A maioria dos investidores faz isso. Você vai criando um preço médio daqueles produtos. Pô, investir R$ 10 virou 15, vou embolsar um pouco esse lucro. Isso faz com que o Ibovespa tenha ali uma perda mínima de capital, mas não quer dizer necessariamente que a gente está com um cenário totalmente pessimista. É porque as pessoas estão realizando lucro. Mas agora existem algumas formas de análise do que a gente está vivendo, que são algumas letrinhas que a gente usa para classificar como entender esse movimento da bolsa. A gente sabe que a economia ela é cíclica, né? Tem altos e baixos. E aí, quando a gente pega um cenário como o que a gente está vivendo agora, que era um cenário de expansão, a gente estava lá, reforma da Previdência aprovada, bolsa subindo, inflação controlada, pandemia. Cai. Aí você fala, não, mas tudo bem, vamos entender como é que são esses preços, vamos recuperar, tarana, segunda onda, cai. E aí aquilo volta para o lugar de novo. A gente não sabe se tem uma segunda onda, a gente não sabe quando a economia real vai de fato deixar de ser impactada por tudo que está acontecendo nesse cenário de choque simultâneo de oferta e demanda. E isso é importante ser dito porque as pessoas não conseguem produzir. Se as pessoas não produzem, não tem produto. Se elas não produzem, elas não recebem salário. Se elas não recebem salário, elas não consomem os próprios produtos. Então, a gente tem um choque simultâneo de oferta de produto e de demanda por produto. Isso é muito sério. Então, as empresas sentem isso, por mais que elas estejam negociadas na bolsa, né? Uhum. E, por mais que elas não representem a nossa economia como um todo, elas são algumas empresas que também são impactadas pelo atual contexto. E aí, nesse caso, a gente não sabe como elas podem se recuperar. Tem muita gente falando que a recuperação vai ser só em V, porque a gente estava aqui, cai, volta. Tem muita gente falando que a gente estava aqui, subiu, caiu, vai subir, vai cair de novo para depois ter uma outra pernada de recuperação. E tem um outro tipo de análise que a gente está ouvindo bastante também, que é parecido com o símbolo da Nike. Tem até alguns comentários de bancos gringos falando muito sobre esse processo de recuperação. Você teve uma queda muito brusca e esse crescimento que vai começar devagar, mas já seguir ali uma linha de tendência de alta interessante também. Né? A bolsa está subindo. Não sei se a gente vai chegar a 112 mil pontos. Ninguém tem bola de cristal, né? Sim. Não tem como. Mas a gente gosta de precificar, a gente gosta de criar modelos para entender a que preço podem chegar essas empresas negociadas na Bolsa Brasileira e tangibilizar algum tipo de acontecimento. Bom, se a gente olhar para a nossa Bolsa, que em março caiu quase a chegar em 60 mil pontos e está em 98, quem comprou só o Ibovespa já teve um ganho muito bom. Já está bem, já ganhou o ano praticamente em rentabilidade. Ganhar 30%, 40% nesse período é bastante coisa. Uma taxa de juros a 3% ao ano ganhar 30% de rentabilidade em um índice em Pô, 2 meses. Né? legal, exatamente. Mas é como Ó, você melhorou disse, o barulho assim, aqui, tá vendo? melhorou, acho que te É de ouviram aí. fase. É. Começaram a assistir a live, falou, Pode ser. muito bom. Deixa eu ver, teve, o que a gente poderia falar aqui de câmbio?
também algumas pessoas perguntaram sobre câmbio, sobre dólar, né? Você já colocou aí a taxa de juros em relação ao câmbio, e câmbio é algo extremamente complexo de explicar, né? Câmbio alto é bom para exportadora, baixo é ruim, não sei o que, tal. E num cenário de bolsa, se o investidor ele quer ficar exposto a câmbio, mas não vai operar o dólar futuro, etc. e tal. Existe alguma possibilidade dele investir dinheiro em ações que se beneficiam de um câmbio alto, eventualmente? O Total. que você acha? Eu acho que sim. Olha que curioso, né? Quando você fala de investir em bolsa no Brasil, quais são as empresas que as pessoas pensam primeiro? Vale e Petrobras. Vale, Ponto. Ponto. Ninguém sabe que existe mais nada. São 73 empresas negociadas. É pouco já. Mas as pessoas só lembram de Vale e Petrobras. Não, porque eu vou investir em Vale e Petrobras. Se a gente já pegar essas duas empresas como exemplo, já são interessantes porque são duas empresas com receita dolarizada. O petróleo ele é negociado em dólar e o minério de ferro também é negociado em dólar. Então, são duas empresas já brasileiras, exportadoras de produtos, né? Porque a gente exporta o petróleo bruto e depois importa o petróleo que a gente utiliza já refinado. Então, é interessante entender qual é o preço do dólar e o quanto ele impacta na geração de receita dessas companhias. Daí a gente pode pensar também em algumas outras empresas, porque a nossa planta industrial ela não é produtiva, ela é agroexportadora. Quando a gente olha para a exportação de celulose, quando a gente olha para toda essa exportação de bens de consumo agro que a gente tem, que é o grande principal fator para a nossa balança comercial interna, é quando a gente se beneficia desse dólar alto. Então a gente tem um dólar alto que, na verdade, traz um benefício para a maioria dessas companhias. Mas, de novo, essas companhias não representam totalmente a economia real brasileira, muito menos toda a classificação do PIB produtivo. Nesse caso, o dólar alto, ele traz um pouco de preconceito nas pessoas, porque a gente gosta de consumir produto importado, porque a gente gosta de viajar, porque quebrou a sua tela do iPhone, o produto é caro. Você quer ir na dermatologista, o produto que ela usa é importado. Você quer viajar, né? Você quer fazer qualquer coisa, é tudo muito caro. Então, quando a gente tem essa precificação do dólar que atrapalha esses produtos que a gente tem costume e gosta de consumir no dia a dia, normal que a gente se sinta prejudicado. Mas no atual contexto, esse aumento do dólar, esse câmbio, né, desvalorizado, ele tem uma razão. Ele é para que as pessoas olhem para dentro, que realmente a gente fecha as fronteiras e fala, cara, eu vou produzir aqui dentro. Eu preciso deixar a produção interna barata. Eu preciso aquecer a minha economia local. Eu preciso levar um crédito para os micro e pequenos empresários do Brasil. Eu preciso dar um auxílio, um corona voucher para as pessoas sobreviverem. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer com o dólar nesse cenário. Entendeu? Depois as pessoas viajam, se preocupam com os produtos que elas quiserem comprar. Mas agora eu preciso priorizar minha economia interna. Então, é natural que a gente tenha já uma conotação pejorativa em relação ao dólar muito alto, mas para o atual contexto é algo que faz sentido. É algo que está trazendo um equilíbrio. Além de tudo, o Brasil tem uma reserva internacional muito grande. O nosso Banco Central ele tem uma reserva em dólar gigantesca. E com todo esse dólar valorizado, ele acaba tendo mais dinheiro também para segurar essa economia lá fora. Então, se ele quisesse, ele poderia muito bem vender todos esses dólares que ele tem na carteira. Poderia. Mas por que ele não faz isso? Para trazer uma segurança para o investidor internacional de que, se quiser, a gente consegue atuar aqui dentro da mesma forma. E aí tem os pontos negativos também, não são só pontos positivos, igual eu estou falando aqui, mas quando a gente tem esse dólar muito valorizado e a nossa moeda interna muito desvalorizada, para vocês terem uma noção, o real chegou a desvalorizar 40%. Foi a moeda mais desvalorizada do mundo no cenário de Covid-19. Agora essa crise, nossa. Mais desvalorizada que outros países emergentes, mais desvalorizado que Turquia, mais desvalorizado que México. México paga uma taxa de juros de 7%. Chile, que tem juros zero. Chile, que tem juros zero, estava mais atrativo do que Brasil. Então, a gente tem todos os outros países emergentes que trazem uma perspectiva de solidez maior. Porque aqui a gente tem uma crise sanitária, como no mundo todo,
que gera uma crise econômica, como no mundo todo, mas aí todos os bancos centrais do mundo estão agindo de forma parecida, que é desse jeito de abaixar juros, igual a gente está fazendo, o mundo inteiro está fazendo. Está todo mundo priorizando a própria economia interna. E aqui a gente tem, então, a crise sanitária, que causa uma crise econômica no meio de uma crise política. É muita instabilidade para o investidor internacional olhar para a gente e falar assim, eu acho que o Brasil vai sair dessa, eu acho que eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Não vem dinheiro internacional. O fluxo do gringo, ele não chega, porque ele também tem receio da instabilidade que está no mundo e vai para onde tem reserva de valor. Para onde que é a reserva de valor? Estados Unidos. Estados Dólar. Unidos. Né? Bolsa norte-americana. Então, hoje, que bom que a gente tem também uma evolução no nosso próprio mercado de capital, né? No nosso mercado de capitais, e que a gente também consegue ter exposição em ações internacionais. E isso é muito interessante para a gente diversificar mais uma vez a nossa carteira de investimentos e buscar retornos que também envolvem lá fora. Só para finalizar esse contexto, o nosso PIB, ele é menos que 3% do PIB do mundo. E olha que a gente ainda está esperando um PIB negativo em 8% até o final do ano. Então, eu acho que ele vai ser mais significante do que isso. Mais significante do que essa conta que eu fiz aqui. Além disso, a nossa bolsa não representa nem 1% da bolsa do mundo. Bolsa do mundo. Japão, Alemanha, o que vocês quiserem investir, vocês conseguem hoje com diversos produtos. E eu até recomendo para quem está nos assistindo agora, nós somos mais de 200 pessoas. Quem quiser recomendação, quem quiser dica de investimento, procure o pessoal da Japi Capital para que eles passem isso para vocês. A gente falou lá no começo da live que é uma assessoria gratuita e o interessante é que eles ajudem vocês a construir essa preservação de patrimônio no longo prazo. Então vocês já vão estar bem assessorados. Agradeço. Inclusive, esse tema que você disse sobre o investimento internacional, tem alguns clientes que estão participando aqui que eu estou vendo, eu só quero reforçar, ó, dá para investir no mercado internacional aqui do Brasil através dos fundos na XP, fundos redeados, protegidos de câmbio ou não, né? O cliente pode escolher, né, se ele quer correr risco de variação cambial ou não, e com tickets de R$1.000, R$2.000, coisa, né? Era humanamente impossível pensar nisso há 10 anos atrás. Graças à XP a gente tem essa possibilidade, né? Exato. Eu acho que é super importante você chamar atenção sobre isso, sim. Não, você tem total razão, porque, na verdade, você tem hoje fundos de assets globais que tem essas duas estratégias, né? Que você acabou de falar. O fundo pode ser redeado. O que é um fundo redeado? Quando ele compra ativos globais, mas tem essa posição em dólar. Ou seja, você não vai sofrer a variação do câmbio. Essa opção redeada é quando ele também tem o dólar inserido nessa estratégia. Por exemplo, se eu comprar aqui R$5.000, aplicação mínima de um fundo internacional, em média, para investir lá fora, mas os ativos lá fora são investidos em dólar e o dólar cai, quer dizer que eu vou perder dinheiro? Não necessariamente se o seu fundo for redeado. Mas existe a estratégia do fundo não redeado, que é o quanto variar o preço dos seus ativos lá fora, você também vai ter a variação do câmbio. O que para mim faz um pouco de sentido, principalmente para quem não tem investimento dolarizado. Porque a gente fala muito que dólar é hedge. Hedge é um termo que a gente usa no mercado financeiro para proteção. Tudo que vocês investem em dólar traz uma proteção. Mas, se você só compra o dólar e coloca dentro de um cofre na sua casa, ele não está protegendo o seu poder de compra, ele não está protegendo a sua carteira de investimentos, ele não está protegendo o seu patrimônio, ele também não vai criar filhote, né? Dentro do cofre. Mas se você investe em ativos dolarizados, é quando você consegue, além de proteger a sua carteira, diversificar a sua estratégia de remuneração e ampliar a sua capacidade de ganho. E aí sim, esse dinheiro no juros sobre juros vai ficar gerando filhote lá para você enquanto você estiver trabalhando, vivendo sua vida, né? Esses juros sobre juros, o capital fica lá, fica trabalhando. E é esse contexto que a gente fala de deixar seu dinheiro trabalhando para você. Trabalhar para você. Excelente. Muito bom, Ana. Aproveitando o gancho de fundos, né, que a gente falou aqui, o mercado deu essa subida, fundos de ações. O que é o fundo de ação ativo e fundo de ação passivo? Que me perguntaram aqui, né? Pode dar uma... Lógico, vamos falar. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Ibovespa é composto por algumas empresas, certo? Beleza. Hoje são 73 empresas que fazem o índice Ibovespa subir ou cair, dependendo do quanto elas são negociadas, cada uma no seu peso.
Tá Por que eu bom. estou usando esse exemplo? Como é que compra um Ibovespa? Você não liga na bolsa e fala, oi, tudo bem? Tá aqui meu CPF, eu quero comprar um Ibovespa. Não, você não faz isso. Você compra o índice numa plataforma de home broker, gratuitamente. Abrir uma conta numa corretora, abre, algumas têm taxa de corretagem, outras não, mas você não tem mais taxa de custódia para isso. Você vai lá e Uhum. compra o Ibovespa. Hoje o Ibovespa ele vai valer, vai custar o quanto tiver nos nossos pontos. Hoje a gente fechou 98 mil pontos, 98 Isso, reais. isso. Provavelmente precisa comprar 10 cotas, você vai comprar ali menos de R$ 1.000 para se posicionar no Ibovespa hoje. Só que o Nas, Ibovespa, em todas as ações, em uma cesta de ativos que na compõem. sexta. Tá bom. Exato, só que aí é exatamente esse o ponto. Por que a gente chama o índice de uma estratégia passiva? Porque amanhã o Ibovespa subiu sua carteira. Amanhã Tá o bom. Ibovespa caiu sua carteira. Não tem uma estratégia de inteligência aplicada para escolher quais vão ser as empresas que vão se sair melhor que o Ibovespa, que é o que a gente chama de gestão ativa. Falar assim, cara, então é muito de boa eu só ganhar ou perder o quanto o Ibovespa subir ou cair, mas eu quero ganhar dinheiro investindo em Ambev, eu quero ganhar dinheiro investindo em energia elétrica, eu quero ganhar dinheiro investindo em saúde. E aí você compra as empresas que compõem o índice e faz uma gestão ativa de quais companhias podem fazer parte do seu portfólio. Não é ficar numa gestão passiva, ficar simplesmente parado esperando que haja algum tipo de variação de preço. É legal fazer isso? É, não existe estratégia melhor e pior. Inclusive, não é uma estratégia de um e outro, né? Quer dizer, um e outro, é uma estratégia de um e outro, não ou outro. Ou seja, é bom você ter a estratégia passiva combinada com a ativa. Olha, eu já estou me Ativa. confundindo toda. É a minha terceira live do dia, me dá esse desconto. É, claro. Mas, mas combinar essas estratégias. Então é legal, porventura, ficar posicionado no Ibovespa e, ao mesmo tempo, escolher aquelas empresas onde vocês acreditam que vai ter uma geração de lucro substancial ao longo do tempo, para que essas companhias em conjunto sejam superiores ao índice Ibovespa sozinho. Perfeito. E existem fundos que fazem isso, ou faz a gestão passiva, como você disse, e fundos de Sim, investimento que ficam escolhendo as melhores ações ali, etc. e tal, para poder fazer a alocação dos recursos. É isso. perfeito. Aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. E só recapitulando, na XP tem toda essa plataforma com todos esses fundos lá disponíveis também. Sim, Legal. são muitos. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha que me fizeram aqui, que eu perdi onde estava. No cenário atual, qual setor da Bolsa você acha que pode se sair bem? A gente viu o varejo aí dando uma subida enorme, via varejo, lojas Renner, lojas americanas. É varejo mesmo? O que você acha? É uma boa pergunta. De novo, não estou dando recomendação, tá? Sim. Mas é uma análise da conjuntura. Quando a gente entra num cenário onde, de novo, a gente não produz e não consegue consumir, para as poucas pessoas que conseguem consumir, qual que é o único jeito de fazer isso se a loja física está fechada? Online. Online. Então, natural que as empresas que já têm uma cadeia de distribuição logística para entregar os produtos se beneficiem desse contexto, tranquilamente. E aí você tem, então, Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, empresas que se beneficiam dentro desse contexto. Ponto número 1. Ponto número 2. Como que as pessoas dentro de casa passam a gastar energia elétrica e água? Tem, né? Você pode aumentar aí o valor da sua conta de Uhum, energia nesse cenário onde você está trabalhando de dentro de casa. uhum. Naturalmente, os preços dessas empresas, principalmente por serem regulamentados, vai continuar estável. Então, você sabe que esses setores também vão ser menos impactados do que companhias aéreas e empresas de turismo, por exemplo, que são diretamente impactadas porque precisam exclusivamente de fluxo de pessoas para funcionarem. E as pessoas não Uhum. estão circulando e dificilmente vão voltar a circular da forma como era pré-Covid-19. Por exemplo, antigamente, eu já cheguei a pegar um voo. Ui, desculpa, Tudo deixei aqui, bem? Tá caiu tudo aqui, bem mas aí? já segurou. Tá bom. Perdão. Ó, mas eu estava dando um exemplo que antigamente eu já peguei um voo para fazer uma reunião em Fortaleza e voltei. São 3 horas de avião. Peguei um voo de Não. manhã, fui lá, fiz uma reunião, voltei para São Paulo. São 6 horas de voo ao todo. O
que eu quero dizer com isso? Hoje já está muito mais entendido na cabeça do profissional de qualquer área de que ele pode fazer uma reunião via celular, né? Antigamente a gente podia achar uma falta de educação, hoje em dia a gente acha uma otimização de tempo e dinheiro. Sim, então acho que por mais que a gente goste às vezes de fazer uma viagem de negócios, a gente precisa entender que existe um processo de otimização de todo esse sistema de novo. Então a gente pode voltar a viajar? Pode, mas dificilmente aquela ponte aérea Rio-São Paulo vai ser aquele tanto de voo de 15 em 15 minutos, né? Então acho que algumas mudanças culturais vão acontecer. Quer ver uma outra mudança legal? O Galop, que foi CEO da Renner muito tempo e que ainda está no conselho da companhia, ele deu uma entrevista muito interessante alguns dias atrás, eu não me lembro em qual veículo de comunicação, onde ele falou que esse costume que a gente tem de entrar em loja, experimentar uma roupa, devolver para o cabide, outra pessoa chega e experimenta a mesma roupa, vai mudar muito. É uma questão de higienização do processo de compra mesmo. Você tem uma receita que chegava a quase 90% de faturamento da companhia nesse comércio físico. É um processo de reinvenção completo que essas companhias vão precisar passar. Outra coisa, alimentos. A gente provavelmente não vai comer mais em restaurante self-service por muito tempo. Ou pode ser que nem exista mais depois dessa Covid-19, porque ninguém vai chegar num lugar para almoçar 1h30 da tarde, sendo que a comida está lá exposta desde as 11 horas da manhã, né? Mas, sei lá, acho que são muitas coisas para serem levadas em consideração. Então, essa análise é muito básica. É só olhar o seu cotidiano, o seu dia a dia, ver o que vai ser mais impactado, o que vai ser menos impactado. E não é apostar. É criar um fundamento para entender o que vai se beneficiar no longo prazo e o que vai ser mais prejudicado. Ponto. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito boa a sua explicação, mas infelizmente as mudanças estão aí. Nós vamos ter que nos adaptar, né? Não tem jeito. Essa história que você acabou de falar, de ir numa loja, experimentar a roupa, deixar para outra, eu não tinha nem pensado nisso, mas é uma realidade, né? Total. Vou usar muito mais o comércio online do que qualquer outra coisa. Perfeito. Bom, Ana, você quer fazer algumas considerações finais? Quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal? Estou muito feliz de ter falado contigo, ter te conhecido, né? A gente se fala às vezes por e-mail e tal, mas é difícil, né? Essa correria toda. Mas muito obrigado por ter participado, tá? Agradeço demais aí a parceria que a XP tem conosco aqui na Japy Capital, né? Estamos aqui disponíveis para os nossos clientes, amigos, né, que precisarem dessa assessoria, mas gostaria de te ouvir aí um pouquinho mais. Claro, eu queria muito agradecer o convite, eu fico super feliz. Passado esse cenário, a gente tem que combinar de eu ir aí conhecer o escritório da Japy, ficaria super contente. A gente fazia tantos eventos pessoalmente com esses escritórios de B2B da XP, hoje a gente pode tentar trabalhar da forma como é possível, mas eu queria muito agradecer o espaço, agradecer seu tempo e agradecer a vocês, né, todos da Japy. Olha o Thiago aqui dando um tchauzinho pra gente. Mas sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. Tá bom. Só recapitulando aqui, esse Japy Talks que a gente está fazendo é o quarto, né, Gi? Me ajuda. É o nosso quarto. É o quarto? É o quarto Japy Talks. Foi o mais descontraído, tá? Muito legal o papo com você. Ficaria batendo papo aqui mais tempo, mas a gente sabe que não dá. Então, quero convidar todos os participantes a acessar nosso site, japycapital.com.br, para a gente poder explicar um pouquinho qual é o tipo de assessoria que a gente faz. Só reforçando, não é só pessoa física, em empresas também a gente tem um sócio que é especialista na parte de empresas, então a gente tem linhas de crédito, etc. e tal, aí para atender as empresas. E agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam nesse bate-papo super legal aqui com a Ana. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Eu que agradeço também. Para o pessoal que veio do Instagram do Explicando e está conhecendo agora o Japy, é só conhecer o trabalho deles aqui em cima e passear pela página deles, quem quiser recomendação de investimentos e uma assessoria especializada. Obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigado. Beijão. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Não tem grau? Não encerra, não tem que...